Ô, você aí que viu que a Selic foi a 14% e agora está em dúvida onde investir? Vem comigo que esse vídeo é para você. Fala investidores, Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em onde investir com a Selic a 14%. Sim, então tivemos uma queda da Selic de 14,25 para 14%, certo? Esta queda já estava meio que prevista pelo mercado, no entanto, os próximos passos ficam muito mais obscuros. O mercado ainda não conseguiu indicar para onde vai a Selic nos próximos meses, ok? E nesse vídeo vamos explicar o cenário macroeconômico, como que está a situação do país, qual é a tendência, quais são as incertezas e os investimentos, muito importante. Vamos falar de cada investimento neste momento atual com a Selic a 14%. Então, bora lá, pessoal. E então, começando este vídeo com o nosso mapa mental de primeiro ponto a ser falado é o que significa Selic a 14%, o que significa para o nosso país. Então, antes disso, precisamos analisar o cenário macroeconômico, muito importante fazer esta análise, ok? E aí, antes de entrarmos nos gráficos, precisamos entender que a Selic nada mais é do que uma ferramenta para conseguir controlar a inflação. Sim, então, se a inflação está fora de controle, a Selic tem a tendência de subir. Se a inflação mostra que está sob um controle, então a Selic tem tendência a ter quedas, ok? Então, sabendo deste ponto principal, vamos olhar ao nosso gráfico de inflação retirado no Banco Central, ok? E aí aqui a gente vê como que foi a inflação nesses últimos 9 anos, 10 anos de inflação, ok? E quando a gente pega aqui o mês atual, temos limite máximo de inflação, que seria a meta, e o limite mínimo da inflação na questão da meta, ok? E aí quando a gente pega esse gráfico azul, seria o IPCA que ocorreu. E quando a gente pega neste ponto atual, vemos o que? Um momento de total incerteza, ok? Por quê? Quando a gente pega ali antes de 2020, a gente vê que a inflação já estava bem abaixo da meta, muito bem controlada, que foi inclusive a época que a taxa Selic foi nos menores patamares nos últimos 10 anos. Então, lá a gente sabia uma tendência, ou até mesmo na época da pandemia, pós-pandemia, em que tivemos uma inflação degeneralizada, subida da inflação, a gente já conseguia prever a Selic em alta por muito tempo. No entanto, quando a gente pega neste momento atual de julho de 2026, a gente vê que a inflação ela está ali sob controle, no entanto, ela está no limite máximo da meta, ok? O que causa muita incerteza no que vai acontecer com a inflação, o que o Copom vai decidir. Ele pode sim seguir o caminho de abaixar a Selic para ver como que a inflação iria se comportar, ok? Ou ele pode muito bem continuar com essa taxa de juros alta para ver como que a inflação vai ficar alguns meses daqui alguns meses, ok? Então, só pela inflação a gente vê que realmente já não tem um caminho certo da onde vai a taxa de juros, ok? Mas, no entanto, uma tecla que a gente precisa ficar atento é a questão da política fiscal. Tá? Política fiscal são os gastos públicos, gastos versus receita. E jornais, noticiários, youtubers sempre batem nessa tecla da questão fiscal. Até mesmo o Galípolo já em entrevistas bateu nessa tecla na questão fiscal, em que
realmente é um ponto que acaba impactando na inflação. Então, quando a gente pega aqui este próximo gráfico, que seria a dívida líquida e a dívida bruta do país em relação ao percentual do PIB, aí sim, aí a gente vê um ponto de alerta, ok? Um ponto extremamente em que mostra uma tendência, ok? Por quê? Dívida líquida em percentual do PIB significa o quê? Altos gastos que não estão se refletindo com a produção do país. Está endividando muito e a produção não está acompanhando este endividamento por causa do percentual do PIB, ok? E a gente pega aqui, posteriormente, lá depois da pandemia, que tivemos um pico do percentual do PIB. Tivemos uma baixa em junho de 22, no entanto, quando a gente pega agora os últimos 2 anos, a gente vê uma tendência somente de alta dessa dívida em relação ao percentual do PIB. Então, ponto muito preocupante, ok? Se a dívida líquida está elevadíssima em relação ao percentual do PIB, até mesmo na época lá da pandemia, significa que o governo gastando muito e a produção não está subindo de acordo com a dívida, ok? Então, muito preocupante. Esse indicador aqui, para mim, é muito importante porque basicamente mostra que o Banco Central fica de olho nesse indicador também e é um risco você ter uma queda de juros com uma dívida subindo desta forma, ok? Então, é um cenário muito propenso que a taxa de juros não tenha uma queda tão acentuada assim como tivemos lá na época da pré-pandemia, ok? Muito provável que vai continuar nesse patamar, porque meta não está dentro da meta, está dentro da meta a inflação, no entanto, só que no limite superior, e também temos a questão da dívida. Então, são pontos em que o Banco Central provavelmente não vai baixar a taxa de juros, ok? Por causa desses pontos. Então, o que significa? Este ano temos eleição também. Eleição esse ano é um ponto de incerteza. Por quê? Vamos lá. O mercado, ele precifica tudo que acontece no país, nas empresas, na taxa, na inflação, tudo. E eleição é um momento crucial para o mercado. Por quê? Se continuar o governo atual, não vamos ter muitas mudanças, tanto na parte fiscal como na parte das dívidas, ok? Então, muito provável que continue nessa mesma pegada, em altos gastos, dívida líquida percentual do PIB subindo, a inflação provavelmente vai continuar ali nos tetos máximos e não vai ter nenhuma alteração do que está hoje, ok? Já se houver alguma alteração de governo, dependendo do governo que entre, pode ser que tenha uma visão mais de restringir a economia, segurar os gastos, pode ser, tá? Então a eleição, qualquer uma das duas pontas, a ponta de hoje, muito, muito provável que dê ela, normalmente as pesquisas mostram, né, que realmente vai ter uma vitória novamente, então a situação é a tendência de não se alterar. Já se vier a outra ponta opositora, o mercado vê que vai ser uma gestão de restrição de gastos, diminuição da dívida, um aumento do PIB, certo? Então, fica essa incerteza. Não dá para decidir neste ano, então fica muito difícil, ok? Então, sabendo de tudo isso, você entende o quê? Que o mercado somente vai precificar algo depois de eleição, certo? E aí sim, novas projeções. E então, vocês entendendo o momento atual do nosso país, vendo que é uma total incerteza qual que será os próximos passos. No entanto, sabemos que atualmente Selic está 14%. E com Selic a 14%, qual que é a queridinha do mercado? É a renda fixa. Então, renda fixa ainda assim
predominantemente na carteira do investidor com toda certeza. Por quê? Juros reais nos maiores valores do mundo inteiro, então fica muito fácil investir. Qualquer tesouro direto, CDB de qualidade, você vai estar ganhando aí 14%. Então, começando com tesouro direto. Sim, tesouro direto. Muito importante entender o tesouro direto. Tesouro direto, querendo ou não, é a porta para os investidores que estão iniciando, ok? Então, tesouro direto tem diversas classes dentro do tesouro. Temos tesouro Selic, muito utilizado para reserva de emergência, muito utilizado também para você ganhar com a alta de juros, que ele é um pós-fixado, então ele vai render de acordo com a taxa de juros. Temos um tesouro direto pré-fixado, que é o quê? Você já sabe mais ou menos quanto que vai receber do título, tá? Temos também tesouro IPCA para você se proteger da inflação. Então, tesouro direto tem diversas classes que você consegue investir. Mas atenção, muito importante entender. Tesouro direto, quando você compra alguns títulos de longo prazo, como IPCA lá de 2040, lá muito longe, ou um tesouro direto Educa Mais, ou Renda Mais, pré-fixado de longo prazo, você vai sofrer com marcação a mercado, ok? Então, muito importante entender. Marcação a mercado é o valor do título no momento que você for vender hoje, ok? Então, Tesouro Direto sofre com marcação a mercado. Por quê? Porque o Tesouro Direto precisa prover liquidez, ok? É uma das regras do Tesouro Direto para o seu funcionamento. Então, entenda que há uma marcação a mercado, só que se você manter esse título até o final, não corre esse risco, ok? Então, muito importante entender isto. E sabendo de que aquele gráfico que eu mostrei na questão da dívida subindo em relação ao percentual do PIB, mostra um ponto de atenção também, que é o quê? Com uma dívida subindo tanto e o governo gastando tanto também, a gente entende o quê? Que o Tesouro Direto, você está financiando esta dívida, ok? E o governo, ele pode dar um calote? Baixo risco, muito baixo risco, nunca aconteceu na história do país o governo dar um calote na questão do Tesouro Direto, tá? Nunca aconteceu. Já teve calotes de outros países, tudo, mas aqui no Tesouro Direto nunca tivemos isso na história, mas sim, pode acontecer. Tem esta possibilidade, ok? Então leve isto em consideração. Então, levando isso em consideração, o importante é a diversificação, não deixar 100% do seu dinheiro no Tesouro Direto. É por isso que temos também CDBs. CDBs, Certificado de Depósito Bancário, é um dinheiro que você vai emprestar para uma instituição financeira, ok? Então, CDB também tem uma boa rentabilidade. Procure CDBs de qualidade, ok? Tivemos lições aprendidas com o Banco Master, que diversas pessoas investiram num CDB que entregava 120% do CDI e o que acabou acontecendo? Muitas pessoas acabaram tendo que acionar o FGC. Então, CDBs, excelente alternativa, mas contrate de bancos ou de instituições de qualidade, tá? E lá você vai ter 100% do CDI, 105, 110% do CDI até, ok? Então, uma boa alternativa. E dentro do CDB, você também tem o pós-fixado, pré-fixado e IPCA, tá? Então, se atente na hora que for investir. Além do CDB, temos também LCI e LCA, tá? Letra de crédito imobiliário e letra de crédito de agronegócio, ok? Então, muitas pessoas olham apenas para a taxa oferecida. No entanto, quando a gente entra no LCI e no LCA, vai perceber que a taxa é um pouquinho menor. Mas lembre-se, essa taxa menor é devido à questão do imposto, tá? LCI e LCA é isento de imposto de renda, ao contrário do Tesouro Direto e do CDB. Então,
Então, por isso que você vê as taxas um pouquinho menores lá na sua corretora. Mas como é que você vai saber qual que é melhor? Fazendo conta, entendendo qual que vai render mais, pode ter que você escolha bons ativos nesse momento, ok? Mas LCI e LCA também excelente ativo para ter na carteira. LCI, LCA e CDB contam com o FGC, tá? Já o Tesouro Direto não conta com o FGC. No entanto, é considerado um ativo mais seguro que CDB, LCI e LCA, porque estamos falando do governo, ok? E então, sabendo de CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, muito importante você entender também ativos que são indexados à inflação te protegem de uma alta da inflação, como tivemos lá no gráfico que a gente viu na época de 2020 e 2021, inflação estourou e quem tinha títulos indexados à inflação conseguiu se proteger, muito importante, tá? E pré-fixados neste momento atual de incerteza, vale a pena. Por quê? Quem estiver apostando numa queda da Selic pode investir em pré-fixados, porque significa que você vai ter um rendimento já garantido lá, por exemplo, de 14,2%. Então, está garantido. Se cair a Selic, você está com títulos que vão render mais do que a Selic. Então, muito importante ter essa diversificação entre ativos, um pouco no Tesouro Direto, um pouco em instituições financeiras que contam com o FGC, e dentro deste montante de renda fixa, ter pós-fixado, pré-fixados e atrelados à inflação, ok? E também tem outros ativos de renda fixa com um pouquinho mais de risco que não contam com FGC, como debêntures, CRI, CRA. No entanto, entramos em outra parte do vídeo, ok? Senão vai ficar muito longo. Mas para você que está em dúvida com a Selic a 14%, temos opções à beça para você investir, principalmente em renda fixa. Oh, e você aí vendo este vídeo percebeu que precisa de ajuda de um especialista? Perfeito, aqui estou eu. Então, montamos carteira de investimentos de acordo com o seu perfil, objetivos, metas e sonhos de vida. Então, essa carteira é totalmente alinhada com o seu perfil e seus objetivos, sem nenhum conflito de interesse. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona esse processo e também para entender seu momento atual de vida. Então, aproveitem. E então, você entendendo que o momento atual com Selic a 14%, querendo ou não, é renda fixa, vamos entrar em outros ativos para ver se vale a pena, ok? Então vamos lá. Ações, vale a pena? E já falo que sim, claro, ações é uma excelente oportunidade, ok? Hoje a gente vê muitas empresas descontadas do seu valor real, ok? Então, sim. Só que, no entanto, para quem tem objetivos de curto e médio prazo, não vale a pena. Ações, neste momento, podemos dizer que é mais para quem está com visão de longo prazo e, claro, seu perfil tem que ser moderado ou arrojado para entrar em ações. Perfil conservador, nem pense nisso em ações. Fique na renda fixa. Ações é para quem tem estômago para aguentar o dia a dia da volatilidade, ok? Mas sim, ações é um bom investimento, mesmo com a Selic em alta, devido às empresas que estão muito descontadas. Mas temos lições aprendidas, sim, claro. Aqui na Bolsa Brasileira, vimos que muitas empresas na Bolsa não conseguiram ter bons resultados, ok? E isso é explicado com uma Selic alta. Uma Selic alta, o que acontece? Empresas endividadas acabam sofrendo muito na Bolsa Brasileira. Por quê? Imagine com uma Selic a 14% e empresas que estão endividadas
que acontece? Significa que tem uma incidência de juros altíssimo, tá? Nessa dívida sobre esta empresa, tá? Então, acaba sim impactando muito no resultado financeiro. Um exemplo, saiu uma notícia, por exemplo, do Açaí, em que o CEO falou que pagava milhões e milhões de juros por dia por causa de alto endividamento. Então, na Bolsa Brasileira precisa se atentar muito, tá? Na questão de empresas com endividamento altíssimo. E também a gente viu diversas empresas entrando em recuperação judicial, o que mostra o quê? Com uma dívida alta, muitas empresas veem a sua dívida crescendo exponencialmente e não conseguem pagar. E elas fazem essa projeção que não vão conseguir pagar, por isso que entram em recuperação judicial para fazer a negociação dessas dívidas, tá? E um outro ponto também é o que? Juros altíssimos. O que acontece com o valuation das empresas? Elas caem, ok? Porque no cálculo do valuation é considerado taxa livre de risco, que seria a taxa Selic. Então, com uma taxa Selic elevadíssima, o que acontece? O valuation dessas empresas cai, fundos de investimentos e investidores acabam saindo e migrando para a renda fixa, ok? Então, muito importante. Ações, sim, é um bom caminho. No entanto, procure empresas que estejam pouco endividadas e façam uma geração de caixa consistente, tá? Com boa lucratividade, boas margens e vantagens competitivas. Muito importante, ok? Que afinal a gente viu várias empresas que entraram na bolsa de valores, fizeram IPO, no entanto, foram empresas que tiveram outras intenções ao entrar na bolsa brasileira. Então, tome muito cuidado com isso. É um bom caminho? Claro, mas você precisa garimpar muito bem as empresas antes de querer entrar em ações, ok? E entendendo sobre ações, vamos falar sobre fundos imobiliários. Sim, então fundos imobiliários. Vale a pena investir com Selic a 14%? E a resposta é atenção total, ok? Fundos imobiliários sofrem muito quando a Selic está em alta. Por quê? Porque basicamente todos os investidores migram dos fundos imobiliários e vão para a renda fixa, que afinal fica muito mais fácil você ganhar lá, o risco-retorno é muito mais alto lá na renda fixa do que em fundos imobiliários. Por quê? Lembrem-se, fundos imobiliários é uma renda variável. Tem lá uma cota que vai variar a bolsa de valores dia a dia. E aí, inclusive, tivemos várias notícias de fundos imobiliários que despencaram, tiveram o valor das suas cotas lá para baixo, por quê? Algumas não tiveram uma diminuição na entrega dos seus dividendos, outras fizeram mudanças na sua operação. Então, momento de atenção total para os fundos imobiliários. Claro que quando a gente pega o cenário de fundos imobiliários, a gente vê que tem muito fundo imobiliário de qualidade, muito bom, e que está com um valor patrimonial muito, valor abaixo do que o seu preço está no mercado, certo? Então, sim, vale a pena para quem tem estômago e visão de longo prazo, ok? E lembrando, fundos de papel, neste momento de Selic em alta, é o que costuma ser as queridinhas, é o que costuma arrecadar mais, ganhar mais dividendos e conseguir entregar para os seus cotistas. Por quê? Muitos fundos de papel, eles investem em o quê? Em crédito, CRI, LCI, LC, investem, só que de um volume muito maior do que nós, meros mortais, pessoas físicas, né? Mas eles conseguem altos retornos e conseguem entregar para os seus cotistas, ok? Então, normalmente com Selic em alta, fundos de papel se sobressaem, conseguem ter mais resultados. Já fundos de tijolo, neste momento em Selic alta, eles sofrem demais, sofrem muitas pancadas, ok? Mas, no entanto, lembrem-se, nesses fundos de tijolos, o que temos? Temos
construções reais sendo alugadas, como galpões logísticos, shoppings, temos também empresas, prédios comerciais, prédios residenciais. Então, fundos de tijolo, temos empreendimentos reais por trás, tá? Palpáveis. O que acontece? Só que ele é castigado muito com a Selic em alta. Mas para quem tem visão de longo prazo, vai encontrar boas oportunidades. Só que precisa garimpar bastante, ok? E o último tópico seria investir no exterior com Selic alta. Vale a pena? E aqui digo com toda certeza, investimentos atrelados ao dólar ou ao exterior, que esteja internacional, é uma obrigação você ter na sua carteira, ok? Mas por quê? A gente viu no gráfico lá no início a questão da dívida do Brasil em percentual do PIB. A gente sabe que a questão do nosso país não está tão simples assim. A gente vê uma inflação que o governo não consegue controlar de forma eficaz. Então a gente tem um risco país aqui. Isto é fato. E como que você se protege do risco país? Investindo lá fora, ok? Mas e aí, quais são as opções de investimento? E é nesse ponto que temos diversas opções. Hoje ficou muito fácil investir lá no exterior. Você consegue investir através de ETFs aqui no Brasil, em que consegue investir lá fora através dos ETFs sem precisar tirar o seu dinheiro lá fora. Tem fundos de investimentos também que investem, que são fundos internacionais, que você consegue investir aqui no Brasil. Tem também opção de você abrir uma conta internacional lá fora e aí consegue investir diretamente lá fora. Então, tem diversas opções. Hoje, opção é o que não falta. E aí, qual que vai ser o melhor para você? Depende. Depende muito do perfil. Vai variar de perfil a perfil, ok? E qual o percentual? Esta que é a grande questão. Em qualquer um desses ativos, qual o percentual ideal? E aí é que vai depender do seu perfil de investidor. Muito importante isso, pessoal. Este percentual vai depender muito. Se o perfil é conservador, moderado, arrojado, se é uma visão mais de curto, médio ou longo prazo, vai entender quais são seus objetivos, tudo isso vai incidir, vai modificar no percentual de cada pessoa, ok? Mas, normalmente, quando a gente fala de exterior, a gente fala aí de um percentual que vai variar de 10 a 50%, dependendo do perfil, tá? Perfil mais conservador ou que tenha uma visão mais de curto prazo, a gente pode jogar aí uns 10, 20%. Agora, perfis mais arrojados, de longo prazo, que querem muito proteção patrimonial e também precisam, aí a gente joga um percentual um pouquinho maior de 30 aí, 30%, 40 ou 50%. Mas vai variar de perfil a perfil, muito importante entender isto, ok? E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado um pouco a entender que o momento atual do Brasil, sim, é de incerteza, no entanto, tem boas oportunidades no mercado. Pensa só comigo, renda fixa, qualquer investimento que você colocar vai ter 14%. Ações, empresas descontadas, no entanto, precisa estudar e analisar cada uma. Fundos imobiliários também, outras oportunidades que temos no mercado, no entanto, entender muito bem o que está nessa carteira dos fundos imobiliários e também é uma visão de longo prazo. E lá no exterior, obrigação, precisa ter um pouco de investimentos atrelados ao dólar ou em outra moeda, ok? Mas fica a lição aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí. Curtiu o vídeo? Perfeito. Dá um
joinha. Surgiu dúvidas quanto ao conteúdo? Perfeito. Comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria em que percebeu que precisa de ajuda de um especialista? Perfeito. Aqui estou eu. Então, fazemos consultoria e montamos carteiras de investimentos de acordo com seu perfil, objetivos, metas e sonhos de vida. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona este processo de consultoria e também para entender seu momento atual de vida. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!